Tá gravando, fogo na bomba, Reinaldinho. Não, tá bom. Então, essa semana eu sugeri o tema da Lava Jato, né? Só porque é uma coisa que vira e mexe a gente comenta aí, meio que em off. Aí eu falei assim, mano, vamos falar sobre isso, né? Mas, assim, a ideia nem a gente tem. E é uma coisa que eu ia até falar pra gente, né? Pra gente tentar se ater a um tempo aí de 1 hora no máximo, pra gente fazer a discussão, porque a gente sempre tem se estendido, e eu acho que é um exercício pra gente fazer. E na verdade, eu acho que é um tema que vai dar bastante discussão e tal, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente discutir, né? E ver a visão dos outros sobre o tema e tal, porque é uma coisa que é tipo assim, todo mundo manja, mas ninguém manja nada, entendeu? É. No sentido do que a gente acaba ficando pelas narrativas por conta das coisas que a gente segue, que a gente vê, e é normal, tipo, nesses dias de hoje em dia nem adianta você tentar evitar muito essa questão de bolha e tal, porque não depende da gente, depende dos algoritmos das mídias e tal. É. Então eu acho que eu acho que é uma ótima oportunidade, e João Marcelo tinha sugerido, né? Delação premiada, Vaza Jato, Moro herói ou vilão, corruptos, corruptores e empresas e números gerais da operação. Então, assim, eu acho que a gente pode se ater meio que a isso, num âmbito geral. Eu fiz aqui as minhas anotações, tipo, eu tinha procurado umas 2 semanas atrás, quando a gente era supostamente para ter feito a discussão, mas acabou não rolando e a gente foi postergando. Mas eu anotei algumas coisas aqui, mas independente das anotações aqui, tem as questões que eu quero discutir que envolvem muitas questões morais e tal, e que eu acho que é isso que vai enriquecer, na verdade, a nossa discussão, sempre com muito respeito, ouvindo o que vocês têm a dizer e entendendo os pontos de vista. Então, na verdade, é isso, tá? Então, só fazendo essa introdução e, enfim, e aí só complementando assim, eu não sei, eu vou acabar meio que deixando uma opinião, mas aí depois a gente faz a bola girar aí. Mas assim, o que é a Lava Jato, né? Na minha visão, pelo menos. A Lava Jato é uma operação que ela visou, né, investigar e prender os corruptos aqui do Brasil no âmbito da corrupção sistêmica e política, né, principalmente. Mas ela começou, na verdade, como uma coisa menor, que investigava pontos muito específicos ali de corrupção, até a questão do posto, do doleiro e do Youssef e tal, e que aí foi subindo. E a visão que eu tenho é que a coisa começou a se escalar muito, porque eles, sabe aquela história? Todo mundo sabe que a corrupção é assim, você tem a corrupção pequena e que ela vai se escalando até chegar em Brasília, tipo, sabe? É uma coisa, tipo, muito grande. É bem aquela visão, tipo, da Tropa de Elite, né? Do Tropa de Elite lá, que o cara fala, mostra o helicóptero voando pela esplanada e falando, meio que mostrando que a corrupção tá ali. E meio que a corrupção no Brasil é isso, né? A gente sabe que a corrupção tá no cidadão, nas pequenas coisas, mas que tem corrupções sistêmicas que abrangem muito mais. E a Lava Jato, ela começou assim, ela começou a se escalar, e aí vem uma série de questões que foram importantíssimas, como a delação premiada e coisas do tipo, que acabaram abrindo muitas portas. Eu acho que até portas demais. E a coisa se escalou tanto que chegou lá em cima, basicamente. É isso. Chegou nos políticos, que são caras que, historicamente, a gente sabe que são corruptos, mas nunca tinham, digamos assim, sido pegos, expostos e pagado pela corrupção. E a Lava Jato conseguiu chegar nisso. E aí sim, existem uma série de pormenores aí que a gente vai discutir com relação às questões morais, às técnicas que os caras usavam, a questão de deturpar procedimentos legais para conseguir realizar as coisas. Mas na minha visão, aí já introduzindo o tema, do ponto de vista pessoal, eu acho que foi uma coisa muito positiva, porque assim, a gente nunca teve nada no Brasil, historicamente, desde que a gente entrou no presidencialismo, nada que conseguisse chegar nos corruptores, nos políticos, e fizessem eles pagar de fato, e pagarem, né? E expor-se de uma maneira como foi feito todos que foram expostos. A gente sabe que a corrupção sempre existiu, não foi só no governo do PT, todos sabemos disso, entendeu? Mas eu acho que aí tem uma coisa também, que é assim, eles escalaram muito a coisa, pensando no benefício próprio,
e fizeram a coisa de uma maneira muito escalada em comparação ao que sempre tinha sido feito, e por isso que ficou tão evidente assim. Mas existe também questões políticas envolvidas, existe um porquê de que isso foi exposto agora, mas assim, no geral, a Lava Jato, para mim, é uma coisa que eu admiro. Assim, agora ela praticamente acabou, né? A gente teve o encerramento da Lava Jato, as coisas não vão conseguir andar do jeito que estavam andando, mas eu achei que foi extremamente positivo. E aí tem números sobre dinheiro que foi devolvido, bilhões, que os caras, através das delações premiadas e tal, conseguiram reaver e vão reaver ao longo dos próximos anos. Mas, enfim, essa é meio que a minha visão. Então, eu gostaria de saber qual é a visão de vocês, e aí a gente pode discutir e interagir sobre temas específicos, números e etc e tal. Então, quem quiser tomar a palavra, pode falar. Eu falo isso ou você quer falar? Pode falar, pode falar. Eu acho assim, cara, assim, pegando o gancho do que você falou, de que todo mundo fala muito, mas conhece pouco do que está falando ali, eu posso te dizer que o fato de você trazer esse tema para a gente trocar ideia representou muito do meu estudo aí dessas. Quanto tempo a gente ficou esperando para a gente falar sobre isso? Eu acho que umas 2, 3 semanas aí, né? 3, 4. Umas 3, Então, assim, sim, eu fui caçando um pouquinho a cada sábado ou domingo que antecedia do que a gente ia falar, eu ia lá, pesquisava alguma coisinha, e de fato você percebe que você tem algumas informações que você não tinha, entendeu? Que quando você se pauta 100% por mídia, vamos assim dizer, e não aprofunda naquele assunto, você realmente, ainda que seja uma mídia, uma grande mídia, uma Globo da vida, uma CNN, alguma coisa em que eles são um pouco mais éticos de informação, ainda assim existe a tendência do que eles querem falar. Né? Então, sim, tem muita informação ali que foi muito esclarecedora para mim. A exemplo de valores, de retorno de valor. Né? Então, quando a gente fala aí de uma cifra de 23 bi entre já pago e previsto de retorno, é uma grana fodida. É uma grana fodida, entendeu? Mas também, pegando um segundo gancho, mas também não. Isso é uma frase de efeito que eu ouvi muito naquela época, que eu não aceito, que eu não concordo, nunca antes nesse país se roubou tanto. Cara, não sabemos. Não sabemos. Do mesmo jeito que eu chego aqui e dou minha cara a tapa e falo assim, caralho, retornou 23 bi para os cofres, ou está previsto de retorno, é muita grana, entendeu? Ao mesmo tempo, eu também não posso chegar e falar o seguinte, esse foi o maior assalto dos cofres ou foi o menor? Não sabemos. Não sabemos, é, por órgãos de controle do próprio governo, ou seja, mecanismos em que a APF, Ministério Público, possam caçar os políticos, e não sabemos também por razão de comunicação. A gente está vivendo uma era que eu tenho internet, que eu tenho mídia, que eu tenho WhatsApp, que eu tenho. Não é só mais boca a boca. Não é mais só a Globo quem dita o que deve ser dito ou não. A informação tá aí, cara. Uma coisa adicional também é que a gente teve um período de ditadura no Brasil e a gente sabe que teve muita corrupção durante a ditadura, né? Mas não era investigado, então é aquele meme, né? Não existe ditadura se você não investiga. Aí o cara, tipo, oh, uau, que ideia genial. Então é importante a gente. Eu acho que essa fala do João Marcelo é importante pelo fato de realmente a gente não sabe, né? A gente não sabe o que veio antes. Eu acho sim que foi uma operação importante, é uma operação importante. Meu único questionamento em relação à Lava Jato, que eu acho que a gente vai bater bastante nessa tecla, vai ser essa exposição demasiada de um julgamento, assim, essa exposição demasiada de alguns políticos, né? Então, foi escolhido a dedo quem ia ser colocado para a praça pública. Então, a Super gente teve pop, né?
Super exato. Então, assim, eu queria muito falar sobre a corrupção na ditadura, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que não vamos nos estender agora, né, mas há indícios, né, que existiu muita corrupção, mas as pessoas não eram investigadas, né? Até hoje a gente tem alguns processos em aberto em relação à tortura, então é um assunto muito delicado, né? Então, E o é pessoal muito válido que... só foca nisso, né? De tortura, de Exato, privação sim. de direitos, mas e a grana? E quando você faz isso, né, eu acho que existe um interesse, né? Então, vamos lá, o FHC tem toda a fortuna dele porque ele é professor da USP, sabe? Tem algumas coisas que a gente não questiona, né? Assim, então o governo FHC é idôneo e o PT virou um demônio, né? Então, eu acho que essa A polarização família dele é militar, né? Oi? A família dele é militar, né? O do FHC. Cara, eu acho que um dia a gente consegue até fazer um podcast só falando das famílias mais importantes do Brasil, né? Pegar aí Ih, o Aécio ferrou Neves, porque vai ter que falar do Ciro, vai ter que falar do Ciro Ciro. mas ele tá longe de ser uma das mais poderosas, né? Ô, Mas Rei, eu acho esse que debate nosso, eu julgo importantíssimo, cara, para quebrar jargões e reafirmar Narrativas, outros, tá narrativas. ligado? Então, cara, eu quando você vem falar assim de Lava Jato, você pode pesquisar pela Michelle, eu sento e eu vou ler as informações e eu trago o que eu li, entendeu? Eu não vou, eu acho que beleza, eu posso manter alguma informação no achismo do que eu não consegui pesquisar, ok. Mas do que foi dito, do que foi documentado, não tem o que falar, cara. A gente tem que jogar no ventilador e foda-se, entendeu? aí uma coisa que me intriga é, todo mundo fala do Lula, né? Que ele é um líder muito populista. E para mim foi um populismo penal o que aconteceu na Lava Jato em relação ao processo, principalmente do Lula, né? Então, assim, para mim o que mais me intriga no sentido da operação, que eu julgo sim importante, eu julgo sim que fez diferença e fez diferença porque eles tiveram a Polícia Federal teve liberdade para fazer isso. Ah, foi no governo do PT ou não foi? O que eu sei é que agora o Bolsonaro tira os caras para os filhos dele não serem investigados. Isso não aconteceu na época da Lava Jato. Então, assim, a comparação para mim me parece óbvia no sentido de, porra, beleza, existiu essa demonização do PT que eu não concordo, e só que foi na época que o PT estava no poder que aconteceu a Lava Jato e até o próprio Moro, fez uma declaração falando que ele tinha mais liberdade para trabalhar quando ele fez todo o processo do Lula, da Lava Jato e tal, nos governos petistas, né? Então ele falou isso depois que ele saiu do governo, e o que me intrigou mais foi esse populismo penal e também e colocar o Moro como um herói nacional, sendo que a gente sabe que tinha outras coisas envolvidas. E quando você coloca um juiz, né, que entra como mais acusação que juiz, aí me incomoda um pouco no sentido de regras a serem seguidas, né? Eu acho que os meios justificam os fins justificam os meios. Eu acho que a gente tem que debater isso, porque ele fez ele teve inúmeras inconsistências durante o processo. Ele deixou vazar várias conversas da Dilma na época, que foi um pouco antes, eu não lembro do que era. Ia ter um evento importante da Dilma, e ele foi lá e soltou uns áudios do Palocci, se eu não me engano. Não lembro exatamente a oportunidade, mas eu sei que ele que ele estava muito em contato com o promotor de acusação, né? Não lembro o nome dele, esqueci o de óculos. Esse áudio que você deve estar falando deve ser o que ela indicou o Não, Lula
para ministro. Exatamente. Foi exatamente isso, é E verdade. antes que o Lula pudesse ser nomeado ministro e Ele soltou. automaticamente ganhar foro, aí o Moro soltou na mídia, inclusive uma gravação ilegal. Mas assim, aí é que tá, né, cara? Vamos lá, falando para o ponto moral que o Rei estava trazendo. Esse lance aí da gravação. Ilegal, ponto. Foi legal a gravação que o Moro fez em relação a Dilma e o Lula. Fudeu a nomeação do Lula, jogou a grande massa, jogou no ventilador e a grande massa bateu o olho e falou assim: caralho, fora ladrão, não, 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 não. E aí obrigou-se, através de, um, de uma grande corrente de massa e mídia, obrigou o STF a falar o seguinte: estamos, não sei como é que fala, mas estamos cancelando a nomeação do Lula. Cara, então assim, partiu de uma ação ilegal do Moro, nesse sentido, e chegou-se a um resultado de não nomeação do Lula. Aí a gente fala o seguinte: esse foi um ponto amoral do Moro, mas o outro ponto amoral é: qual que era o sentido da nomeação do Lula? Qual que era o sentido? Então a amoralidade, o fato. Mas aí você combate corrupção criando uma outra corrupção, assim? Não, então, é aí que eu quero chegar, Thaisa. Porque assim, cara, se espera uma amoralidade do cidadão, se espera do parlamento, do executivo, se espera até do legislativo, mas a tua última porta de proteção do que é certo e o que é errado é o judiciário. Então, gente, a corrupção do Moro, que para mim isso é corrupção, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, para mim ela fere até um pouquinho mais do que a corrupção monetária. A monetária, ela mata vidas. Quando você tira dinheiro do bolso do governo, do cofre do governo, você está matando pessoas com isso. Mas quando você deturpa uma lei ou mecanismos de lei, você está matando toda uma corrente de proteção de uma sociedade, tá ligado? Da democracia em si. Então, João, deixa eu interagir, vamos lá. Primeiramente, essa questão de que, mas nos governos do PT se investigou mais. Na verdade, assim, eu entendo, de um ponto de vista mais macro, que isso aconteceu, mas eu acho que isso não tem nada a ver com algum tipo de vontade ou iniciativa do próprio PT. Na verdade, o PT fala isso como um tipo de... Não, deixa eu te tesourar, desculpa, só deixa eu te tesourar. Perdão. Só para a gente ter dados. A lei de combate a organizações criminosas, ela foi antes. Ela aconteceu antes. Mas a lei da delação premiada, ela foi em 2013. Sim, E mas vamos lá. Vai. Eu entendi isso que você está falando. A lei da delação premiada, ela foi homologada durante o governo do PT. Mas uma coisa é isso acontecer, e eu acho que assim, não, veja bem, uma coisa é isso acontecer, pelo fato de alguém ter homologado uma lei, que foi alguma coisa que alguém propôs, um senador, um deputado escreveu, propôs a lei, ela foi para votação, passou por todo o parlamento, para o presidente ir lá e homologar, certo? Isso envolve uma coisa tipo muito maior. Não e eu só estou falando isso porque eu lembro muito bem dos debates da questão da presidência de 2018 e como isso foi colocado nos debates. E o PT, no caso, o próprio candidato ou as pessoas do PT que apareciam, que na época estavam expostas na mídia, elas pegavam e falavam com todas as letras: a gente deixou investigar, a gente mandou, a Dilma falou, a gente mandou investigar, eu mandei investigar, coisas desse tipo. E isso eu acho que é muito errado. Eu acho que assim, querer meio que, tipo, justificar uma coisa também que não tem nada a ver. Não, mas Eles... Rei,
Não quero só te interromper, tá? Desculpa, mas já interrompendo, óbvio. Mas assim, uma das frases de efeito que jogavam para Dilma, inclusive dentro do próprio PT, era que Dilma, prende teus cachorros, vai dar merda. Isso a gente ouvia direto, tá ligado? Lá atrás. Que a Dilma Então, não queria prender os cachorros. Quem que eram os cachorros? Era a PF. cara, E a Dilma mas falava, existe, eu não cara, interfiro no investigações. Isso eram palavras Ô, dela. Reinaldinho, é que eu não, acho que você mistura um pouco os assuntos no sentido do seu inconformismo com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é totalmente, como eu poderia dizer, genuíno, assim, eu entendo, mas eu acho que o que a Genuíno. gente... genuíno, José Genuíno. Mas eu acho que o fato não é que a gente está dizendo que o PT mandou investigar, é do interesse do PT se fuder. Eu acho que não. Exato. Eu acho que a Dilma não interferiu e ela fez o quê? Mais do que a obrigação dela. Agora a então, gente vê um partido que entrou com a narrativa contra a corrupção, trocando sim, peças da PF para não chegar nos filhos, concordo. entendeu? Concordo, perfeito, Isa. Mas isso tem que ficar muito claro. E eu agradeço vocês terem colocado isso, porque assim, isso é uma coisa que confunde e me irrita quando eu vejo assim, os caras do PT, tipo Gleisi Hoffmann, esse pessoal que é PT mesmo, virem com essa narrativa, mas a gente mandou investigar não sei o que lá. Veja bem, eles não interferiram e existe um motivo, gente, pelo qual a Dilma não está lá. Existe um motivo pelo qual o próprio Lula fala mal da Dilma. Entendeu? Eu particularmente acho a Dilma uma puta tosca, mas eu acho que ela foi meio que bode expiatório, ela foi meio tipo que inocente na história toda aí, entendeu? Porque os caras são extremamente vis. Eu não acho que ela é, entendeu? Eu acho que ela acabou caindo meio que de gaiato aí na coisa e se fudeu. Desculpa o termo aí. Mas assim, eu não vejo. Eu não vejo ela com todo esse dolo no sentido de intenção, entende? Mas Eu concordo em partes, assim, em relação a Dilma. Não que ela era tosca, mas não não, usaria puta, eu essa não acho, palavra. cara. Não usaria a palavra tosca, Uhum. mas Incompetente, talvez? na verdade, assim, gente, eu acho que eu vou sair um pouco em defesa nesse sentido, porque eu acho que eu vi algumas entrevistas de pessoas falando sobre a Dilma. E eu realmente não acho que ela. Eu acho que se o Lula estivesse no lugar da Dilma, na situação que ela estava, ele com certeza interferiria, tá? Sim, E a sim. Dilma não fez isso. Então, Não acho que nesse sentido. sabe? Então, eu acho que todo mundo falava, o impeachment, impeachment, impeachment. E ela foi impeachmentada, não foi presa, até hoje está lá andando de bicicletinha com a bicicletinha dela, tranquilamente. Não foi acusada de nada, não passou por nenhum processo. Então, eu acho que É crime de responsabilidade, né? Na verdade. Ela foi acusada de crime de responsabilidade e pagou por isso com impeachment, mas não. Ela não entrou nesse escopo de corrupção. Mas o assunto não é o golpe. A gente vai falar sobre o a golpe. gente vai falar do golpe outro dia. Não, mas deixa eu. Fala, Isa, desculpa. Pode falar. Não, eu só ia concordar no sentido de eu acho que. E eu vi algumas entrevistas e eu não sei quem que foi no Rafinha Bastos, ou foi o Rafinha Bastos que comentou que o pai dele, acho que trabalhou com a Dilma no Rio Grande do Sul, em algum projeto, e ele falou, cara, quando ela assumiu, ele falou, nossa, mas ela não vai conseguir terminar o mandato, porque ela não entra nos jogos políticos que precisa entrar. Então, eu concordo no sentido de, putz, pode ter sido um bode expiatório, pode ter caído nessa do bode expiatório, e sim, acho que o Lula faria diferente em relação à interferência, caso ele estivesse lá. E posso te falar, o Lula é um cara. O Lula é um cara. Pegar um gancho da Isa. Eu acho que o Lula ele não faria diferente em relação à interferência. Eu não acredito que o Lula interferiria na PF. Eu acho que o Lula é bom nisso, cara. Lá no legislativo. Não, eu acho que ali ele ia propor, meter alguma proposta de lei para blindar alguém, fazer o acordo que ele sempre faz com a galera lá do Centrão e cooptar todo mundo ali dentro. Pode ser. Você interferir no... Eu acho que ele faria alguma coisa. Eu caí? Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, não, tô te ouvindo. Eu acho que ele faria
coisa, não necessariamente a interferência direta que o Bolsonaro faz. Tá. O Lula, ele tem o crédito devido no seguinte sentido, ele é um puta articulador. Ele é um cara que ninguém dá o crédito que ele merece do ponto de vista dele ser um cara que é um puta político no sentido de articular, de amarrar as coisas. Ele é fodido. E é o que a Dilma nunca foi. Eu concordo com o que você está falando, Isa. Eu concordo 100%. Se ele estivesse lá, eu acho que ele teria interferido, se não diretamente, como é o que o João está querendo dizer, indiretamente. Mas assim, gente, isso é política. Exato. E aí eu só queria concluir, né, a minha ideia no seguinte sentido. O porquê que eu acho que é pior o PT? Não é o que eu tô falando. A gente sabe que sempre teve corrupção. O João tá certo quando ele fala, a gente nunca vai ter a dimensão. A gente nunca vai ter a dimensão. Só que o que acontece? O PT é um partido que surgiu meio como uns caras para mudarem isso. Tá ligado? Como os caras que vendiam, tipo, nós somos diferentes, nós pensamos do povo. O próprio Lula, o cara se coloca depois de Jesus, velho. Sabe? Tipo, tirando essas coisas megalomaníacas, assim. Não gostou dele falar de Jesus. Não, assim, mas ele é foda, cara. Mas assim, foi o meu desembarque, é muito complicado. Do mesmo jeito que você colocou na mesa o porquê você desembarcou do MBL, do Arthur Duval lá, por questões raciais, morais, cara. E morais. Moral. O meu desembarque do PT foi, cara, você, Lula, não poderia fazer isso, cara, porque a gente sabe o quanto os progressistas demoraram para chegar lá. Aliás, eu já estava com o Fernando Henrique, mas a gente queria alguém do povo fazendo pelo povo. E aí, quando esse alguém do povo roubou o povo, aí você fala assim, desculpa, velho. Então, eu lembro assim que, inclusive, eu e você, João, nós conversamos sobre isso. Eu nunca esqueço, cara, que a gente falou sobre mensalão, a gente entrou nos exemplos das laranjinhas, lembra? E o cara roubava laranja. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas, assim, eu acho muito... Viu, Isa? Vai longe. Mas, na verdade, assim, eu acho que é muito feio, assim, porque... Por conta deles continuarem com isso e por conta deles nunca terem feito meia-culpa. E assim, a Lava Jato expôs muito. A Lava Jato tinha... Vamos lá, gente, sem inocência, vai. A Lava Jato tinha uma agenda, que era prejudicar ali a esquerda, o PT, etc e tal. Mas é o que eu falo. Eu acho que tem um ponto positivo que expôs muita coisa. É tipo assim, é aquele mundo do imagine. Imagina se um dia alguém consegue prender os políticos e expor as coisas e tal. Porra, a Lava Jato fez isso, tá ligado? E a Lava Jato só conseguiu fazer isso, não foi só por causa da delação premiada, gente. Isso é toda uma sequência de coisas. E aí entra a discussão moral com relação ao Moro. Eu entendo que ele, sim, deturpou uma série de coisas, de procedimentos legais, etc e tal. Só que, se não tivesse alguém que fizesse isso, se não tivesse alguém que estivesse amarrado ali, talvez a gente nunca tivesse essa visão. E tudo bem, assim, do ponto de vista do que é certo ou errado, de procedimentos legais... então você fala assim, porra, se ele não tivesse feito nada, a gente não ia ter visão de nada, a Lava Jato não ia ter virado o que virou, mas ia estar tudo ok. Ia estar, mas não ia, né? A Lava Jato só chegou porque teve alguém que pegou e falou assim, eu não vou seguir as regras. Imagina o cara falando para ele próprio, ele falou, eu não vou seguir as regras, porque se eu seguir as regras, ferrou. E a grande questão que pega para mim é o seguinte, ele não seguiu as regras, mas o que estava ali dentro daquele contexto que ele fez, né? E que, sim, está errado com relação aos procedimentos legais e tal, mas o que ele fez, assim, o tempo todo ele queria pegar as pessoas que eram culpadas, digamos assim. Mas a pessoa poderia não ser culpada e ele seria injusto, beleza. Mas, porra, entendeu? Se alguém não tivesse feito isso, nunca chegaria onde chegou. E ele tá pagando por isso agora, ele se fudeu, entendeu? Tipo, a coisa tá aí, ele tá se ferrando, entendeu? Agora, sim, eu não sei, se você me perguntar, se você pudesse... Se ferrando aqui para... Não, eu palestra, caralho. Não, sim, mas até aí o próprio Lula, gente, vamos lá, até a Isa comentou do Fernando Henrique, todos eles ganham dinheiro com palestras, tudo bem que as do Lula são meio estranhas, né? Palestra em tipo Uganda com 50 pessoas e o cara ganha milhões, beleza. Mas o Moro, ele dá aí as palestras dele, o FHC ganhou muito dinheiro dando palestra,
Inclusive, ele é um dos caras mais requisitados em qualquer palestra de TI que acontece. Vocês são desse meio e vocês devem saber que ele participa das coisas e tal. E tipo assim, mas nossa, ele procura, ele tá em todas, assim como o Bernardinho, tem uns caras que são cartinha marcada. FHC, Bernardinho. Eu quero a justificativa. Mas assim, eu preciso ouvir o Fernando Henrique sobre TI, mas tudo bem. Porra, cara. Não é. É que por que você precisa ouvir o Bernardinho? Por que você precisa ouvir o Bernardinho? Não é sobre. Mas não para TI. Eu preciso ouvir o Bernardinho para motivação empresarial. Seja o cara da sucesso e empreendedor. Agora, TI. Não. Qual que é o foco? Não, mas eu estou dando um exemplo, porque eu sei muito das agendas dos eventos de TI. E eu sei que esses caras sempre estão participando. Nunca vi o Lula, mas o FHC está em vários. E o próprio Bernardinho e outros caras. Mas só concluindo, João. Então, na verdade, é assim, eu vejo muito por esse lado. Quando eu olho para mim mesmo, independente de me blindando das narrativas, dos nhenhenhé, das mídias sociais, eu digo para mim mesmo assim, eu falo, porra, o cara fez coisas ali, por exemplo, do áudio que ele vazou do Lula e da Dilma e tal, porra, é uma coisa, não é legal, não é certo, entendeu? Mas algumas coisas que ele fez ali, principalmente a questão de amarrar com os promotores ali, com o Ministério Público, pode não ser correto do ponto de procedimento legal, mas a gente nunca, jamais teria os resultados que a gente teve da Lava Jato sem essas coisas. E quando eu coloco na balança, é complicado isso. Eu digo para mim mesmo, porra, mas se eu tivesse que repetir tudo de novo, eu preferiria ter tudo o que aconteceu ou não saber de nada e tá tudo bem ou não tá, e a gente continua como era, sempre foi nos anos 90, nos governos do PSDB. Eu olho para mim mesmo e falo, porra, cara, eu acho que eu preferia que desse essa merda toda para eu saber que tem as coisas, para eu saber que que vai desde o presidente da República até o dono do posto. Tá ligado? Então foi isso que a Lava Jato fez. Eu assino embaixo o que você falou. Eu assino o que você falou. E assim, veja, assim, é foda você. Eu tô entendendo o que você tá falando, Isa, porque assim, uma hora, estas escapadinhas da lei, essas reboladas para lá, reboladas para cá, vêm contra a gente. Beleza, entendeu? E eu entendo esse conceito e ponto. É errado, não deve ser feito de alguma outra forma, tal, tudo ok. Mas o que eu penso? Não estamos falando do dono do mercadinho que por algum motivo não estava emitindo nota para poder melhorar o faturamento dele, reduzindo o pagamento de impostos e com isso viver a vida dele. Não estamos falando dessa gente. Estamos falando de uma galera que estava ganhando 100, 150 mil por mês, fora toda a verba que tem de porra de gabinete e os caralho a quatro, fora tudo que desvia. Então, assim, quando eu falo que eu assino com o rei, não é que eu estou falando o seguinte, foda-se a moral para esse cara aí vale deturpar a lei e para o cara do mercadinho, não. Não é isso. É que eu entendo que a sociedade ela tem que encontrar algum meio, tá ligado? De alguma forma, nem que seja Robin Hood. Sabe? Tipo, nem que seja Robin Hood roubar do rico para dar pro pobre. Eu acho que mas aí o Reinaldinho não quer. Não, eu acho o seguinte, o grande foda para mim do Moro... Não, de roubado, de taxar as grandes fortunas. O grande foda... Não, mas você acha correto roubar do rico? Não, é o que... Eu não, mas quem tá falando isso é o João Marcelo, pô. Sou eu que tô falando, trouxa. Fala aí. Não, então... Fala aí, mas conclui aí. Não, o que eu tô falando é o seguinte, que quando a gente fala de moral... para mim, ele feriu... Até esse ponto em que o rei chegou, para mim, ele feriu a lei com relação ao tratamento de partes. Ele foi parcial, ele usou de meios que não devia. Cara, eu pesquisando, eu fui lá ver a questão da delação premiada, a gente fala, foi só a delação premiada? Não, ela teve impacto. Na pesquisa, o Alexandre Sampaio, que era o juiz lá do Mensalão, ele falou, se eu tivesse delação premiada naquela época, eu conseguiria vencer o Mensalão.
O mensalão, por quê? Porque é uma forma de você tirar o pacto de silêncio, que ele chamou, dos políticos. Mas, ao mesmo tempo, eu cito aqui Gilmar Mendes, né? Olha só, Gilmar Mendes, que falou: o problema da eleição premiada é que agora nós estamos utilizando ela como métodos de tortura. A gente vai, prende uma pessoa, coloca ela dentro de uma cadeia por 1 mês, 2 meses, 1 ano, até que a pessoa resolva falar. E não pode, né? Não é assim que funciona. Por que eu fui preso? Só porque eu não quero falar? Não. Eu tenho que ser. Qual que é a medida É da que minha o Moro prisão tem preventiva? preguiça de ir atrás de prova e tem que fazer isso. Não, não, Então, peraí, mas calma aí, a gente tem que fazer um Ih, parênteses. não pode. A Fã do delação, Ciro e fã vamos do lá, vamos Moro, lá. meu Deus. Mas, gente, até parece que a gente está falando da delação premiada como se fosse um método de gangster. Pô, a delação premiada, ela tem que ter fundamento, né, meu? A coisa não funciona assim. eu não sei Pô, qual é, peraí, né? não sei o impacto psicológico na mente do Gente, ser humano de ficar gente, 6 meses vamos dentro lá. da cadeia, né, cara? Uma delação premiada, gente, ela tem todo um fundamento que tá por trás. Não é assim, o cara pega e, você tem que falar aí e tal. Meu, o cara tem, na minha visão é assim que eu sei que é. Mas assim, eu não tenho aqui os dados, mas assim, o negócio é apresentado pro cara do tipo assim, ó, estão aqui as provas e papapá, papapá. Você tem a opção de fazer a delação. Você quer fazer ou não quer fazer? É diferente de você botar o cara numa Não, cadeira com um pano na boca e jogar água dentro e falar: não. fala que você fez Quando isso. você, Porra. Ou quando você colocar fala rato método na de vagina tortura, das mulheres, Pois como eram é, feito na como era ditadura. feito na ditadura. Perfeito, Isa. não, Belo quando você exemplo. fala método de tortura, Rei, não é tortura física. A tortura, ela passa a ser um método quando você fala o seguinte: nesse ponto você falou, tá aqui as provas contra você, Reinaldinho. Você vai delatar o João Marcelo, sim ou não? Aí você vai falar assim, ó, não sei do que você está falando. Ah, tá bom. Então você está preso preventivamente. Ah, mas por quê? Ah, tá aqui as provas do seu crime. Não, mas peraí. Existe todo um processo legal para você me manter preso. Não, mas você vai ficar preso preventivamente. Tá, por quanto tempo? 1 ano. Opa, amigo, que prisão preventiva é essa? Assim, métodos errados foram utilizados. Mas quando eu falo para você, Rei, que eu assino o que você falou, até aquele ponto em que você falou, é por quê? Porque a gente não está falando do tiozinho do mercado de novo. A gente estava falando de um filho da puta que roubou da saúde, um filho da puta que Cara, roubou da educação. a gente tá falando da política no Brasil, cara. Isso. Que é a coisa mais bizarra do mundo inteiro. Não tem nada como é aqui, cara. Então É eu sou bizarro. esquerdista ao ponto de falar, só não toca fogo nesse filho da puta, mas fora isso deixa ele preso, porque ele tirou a comida da boca de alguém. O que para mim, fez o desgraçado do Moro virar o desgraçado que ele é. 2 pontos. Uma, dito por você, pela própria direita, focar na esquerda. Não, já tem relato em que ele bate o olho e fala: Fernando Henrique, o que foi dito do Fernando Henrique? Vai ser investigado? Não, não investiga. Isso é um ponto, entendeu? O cara que é foda, se o cara é foda, ele tem que ir para cima de todo mundo. Cachorro não tem que morder só o bandido que assalta o rico, tem que morder o bandido que assalta o pobre também. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, cara, foi ter aceitado entrar pro governo do Bolsa Nossa, essa Bosta. foi foda. Foi uma puta cagada. Cara, Foi uma puta cagada. e aí Cara, é onde você não é põe o assim. dedo na cara do cara e fala o seguinte: Talvez, você é cara. corrupto, mano. Você foi corrupto. Não, Entendeu? eu não sei se dá para falar que ele foi corrupto por causa disso, porque assim, o que a esquerda prega é que existia uma agenda antes Um querer, acordo, tipo um assim, acordo antes. está amarrado. Eu não acho particularmente que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi uma cagada dele mesmo, porque isso foi colocado para ele e ele se cedeu. Ele cedeu. Ele pegou e falou assim: "Vamos aí". Entendeu? Mas tipo assim, não foi, ele só se fudeu, Então, cara, com isso daí, cara. mas aí aqui tá. Existe 2 pontos. Uma algo que se começa com uma má intenção. Eu sou mal intencionado, tá? Comecei com uma ideia, uma má intenção, sou fanfarrão e foda-se. Existe um outro ponto em que eu tenho uma boa intenção, eu quero acabar com a corrupção e eu me perco no meio do caminho. Beleza?
Qual a diferença? A corrupção é a mesma, cara. O final vai ser o mesmo. O final eu me beneficiei. Você tá no mudo, Rei. Você tá no mudo. Não, deu uma cortadinha aqui, desculpa. Deu uma cortadinha, mas eu entendi o que você falou. O resultado é o mesmo. O resultado é, eu me beneficiei por conta de uma ação que eu fiz que deveria ser... não estamos falando de filantropia, não estamos falando de nada, entendeu? De altruísmo. O Moro não tem que ser altruísta. Ele tem que ir lá para cima dos caras, vai para cima do Lula, vai para cima do porra do Ciro, vai para cima de todo mundo e põe esses caras na cadeia e foda-se. E ganha teus milhões aí, cara. Entendeu? Não pega nenhum benefício além disso, que a partir disso, a partir deste momento, sim, é corrupto. E aí dá margem para nós da esquerda falar, cara, será que existe algum outro acordo aí? Opa, por que o Fernando Henrique não e o Lula sim? Pô, cara, mas não é só você. E a direita taxou o cara de traidor. Os cara que são pró-Bolsonaro, nossa, velho, os caras odeiam o Moro, velho. Os caras falam, não, esse traidor e não sei o que lá. Puta, cara. Porque ele queria ser presidente, não sei o que. Mano, para mim não faz muito sentido essas narrativas nenhuma, entendeu? Mas assim, obviamente existiu uma força pró ou anti-esquerda, digamos assim. Tinha, claro que tinha, cara. Isso que você falou é verdade. Tipo, por que não investigou todo mundo então? Por que não foi atrás do FHC? Entendeu? Tinha ali. Sim, porra, o Aécio, cara, cheirador, filho da puta. É embaçado, cara. É o que eu falo pra vocês. Mano, é sério, eu tenho aqui minhas opiniões e tal, mas, meu, uma coisa que eu sei que eu não preciso discutir com ninguém, eu sei que é verdade, é que assim, não confie em político no Brasil, não dá. Entendeu? Por mais santo que pareça, por mais que você olhe o cara e você fala assim, porra, eu admiro esse cara. Velho, ainda mais se forem os caras que estão a vida inteira na vida pública, cara. Os caras sabem de todos os meandros, eles sabem de todos os esquemas. Tudo tá impregnado, tudo é zoado. Agora você me pergunta, tá bom, mas e aí, qual que é a solução? Não sei, velho. Entendeu? Tipo, eu quero fazer um último comentário aqui, né? Já que 1 hora só. Eu queria falar. Puta, não, mas não, tô brincando, é brincadeira. Não, eu concordo. Hoje até o Thiago falou, dá uma de Marcelo e não aparece. Me jogou essa, hein? Mas eu tô aqui, firme e forte. Olha só, Sobre a Lava Jato, o meu último comentário é a politização que se criou em volta da Lava Jato, ela criou um movimento que as pessoas se dividiram entre contra e a favor da Lava Jato, o que para mim não faz sentido, porque você tem que ser a favor da lei ou da Constituição do seu país, você não tem que ser a favor ou contra. Eu sou a favor porque está prendendo quem eu não gosto, mas eu sou contra quando prende quem eu gosto. Então, 2 pesos, 2 medidas. Então, esse movimento que criou-se, tanto na direita quanto à esquerda, eu acho que é nocivo para as pessoas, principalmente porque cria-se uma ilusão que a corrupção ela é resolvida com a prisão de um político. Então, parecia que depois que prendessem o Lula, nossa, ia acabar a corrupção, o ar ia ficar melhor, o salário mínimo ia para R$5.000, iam ter borboletas. Teve buzinaço na condução coercitiva. Pode despedir os advogados, ninguém mais precisa de advogado, né? Todo mundo acabou. São borboletas, o mico-leão dourado não está mais em extinto, ia ser, sabe, parecia que, porra, ia mudar o mundo, e na verdade não mudou nada. E aí o Moro foi convidado, assim, eu acho lindo o Júnior com essa inocência de criança no coração, achando que aconteceu. Porra, aconteceu aqui, caralho. Cara, ele recebeu um telefonema, porra, vamos aí, cara, vamos. É tetra! Porra, vamos pra praia, vamos. E aí o Moro chegou lá, não fez porra nenhuma, fez a porra de uma lei lá, que não, era... Por que ele saiu? Peraí, por que ele saiu? Beleza, assim, eu acho honroso, né, que ele saiu. Saiu porque não ganhou a vaga no STF. Não. Bolsonaro interferiu na PF, cara. O Bolsonaro queria indicar o cara da PF. Ele falou, mano, você não pode indicar, você me deu autonomia. Mas ele quer também. Foda-se, vou para os Estados Unidos.
E aí, o Moro criou uma lei, que na época eu fui ler sobre a lei, né? Lei como era? Anticorrupção, né? Ele desenhou lá tal. E era muito focado, era exatamente a estratégia dele na Lava Jato. Muito focado na punição da corrupção. E eu sinto muita falta de algum político chegar lá e tentar trabalhar na prevenção da corrupção. Porque depois que já foi corrompido, o sistema já está corrompido, acabou, meu filho. Você vai recuperar 23 bilhões de um universo que seja 100, 200, 300 bilhões, sabe? Então, assim, beleza, quando a gente vai começar a falar de prevenção da corrupção, onde, quando você fala de prevenção, não há heróis que resolvem os problemas. Então, o Lula foi um herói, o Moro foi um herói, o Beto Letts foi um herói, para mim não foi, mas para alguns... Não tem ninguém de capa, né? Entendeu? Então, aqui, quem vai trabalhar é como um coadjuvante para falar da prevenção, porque aí eu não vou ter herói, né? Eu não vou ter ninguém utilizando do populismo, seja ele político ou penal, para se autopromover, né? Então, eu queria dar essa lacrada, tá? Aqui no... Lacrou bem. Mas o Reinaldinho está no mudo aí. Está no mudo, Rei. Não, mas eu concordo. Eu concordo. Eu também queria aproveitar e puxar um assunto aqui antes que o Reinaldinho desligue, tire da tomada as coisas aí. Porra, é assim então? Ditador do caralho. Não, eu queria aproveitar o lance. Não, mas, peraí, só um parênteses. A gente começou 7h20, gente. Vai até 8h20, calma. Vai lá. 46 minutos ali, ó. Tem um contador na sua tela aí. Não tô vendo, peraí. Peraí, não tô vendo. Lá em cima. Lá em cima. Tá mostrando no superior esquerdo. Mas tá mostrando 59, 1 hora, 59 e 12 segundos. Mas beleza. Enfim. De gravação a gente tem 46 minutos. Mas vamos lá. Eu queria aproveitar o lance da delação premiada, porque eu acho importante também tocar no assunto da questão da lei da leniência. Tá ligado? Tipo, que é o mesmo sentido, só que para as empresas, beleza? E aí a gente tem uma grande reclamação do que foi feito e talvez para a parte econômica seja a maior reclamação, entendeu? Você fuder os políticos, põe os caras no pau de arara lá e deixa eles lá com um cabo no cu preso, beleza. Donos de empresa, beleza, fode os malucos também. Agora, quando você destrói a imagem de uma empresa, e aí vamos todo mundo fala JBS, os caralho, mas vamos falar Petrobras. Não, acho que é a Petro, né? Porque a JBS, os próprios donos estavam envolvidos. Mas a Petro, eu acho que tem muito mais a ver com o que você está falando. Tá. Então. Até porque ela foi o objeto principal da investigação. Se você puxou o histórico que nem eu puxei, você vai ver que, sei lá, 99% das ações foram em cima da Petro. Sim. Petrobras, JBS e Odebrecht. Mas macros que fuderam tudo. Mas óbvio que a Petrobras era o órgão governamental que se fazia a corrupção nas demais empresas. E aí, por que eu quero falar da Petro? O que era a Petrobras em 2002? Quem era a Petrobras? Estamos falando, não estou falando de valor de mercado, e sim do que ela era para o brasileiro. Era simplesmente uma das joias que nós tínhamos. Das maiores empresas brasileiras, o brasileiro tinha orgulho da Petrobras. Era a empresa que sua mãe mandava você prestar concurso. Era. Eu tenho prima minha que advoga, ela tem escritório que presta serviço lá para dentro da Petrobras. Puta, isso era uma grande honra, né? Puta, meu filho é verdade. Tá na Petrobras, entendeu? Então, assim, o que é a Petrobras hoje pro brasileiro? Liberar o Reinaldinho. Fala aí pra gente.
Não, é porque você tá no mudo? Tá no mudo, Rei. Continua sendo a maior empresa brasileira. Não, perfeito. Não, Continua então, sendo. mas quando eu fiz a piada do liberal Reinaldinho, é porque assim, é o momento em que a galera do liberal reforça a porra da privatização, entendeu? Quando não tem nada a ver, tá ligado? A empresa. A Mas aí empresa. você tá mudando o assunto, João. Mas vai Não, lá. não. O que eu tô falando é o seguinte, que você pode utilizar a questão dos acordos de leniência que foi feito nessa época, eu apoio fuder com os proprietários, mas aí quando a grande mídia e quando uma parte da sociedade começa a jogar, tá vendo? Por isso que tem que privatizar, por isso que tem que privatizar, e vai isso na tua mente, isso aí é o quê? Ué, mas a Odebrecht era Não, estatal? Privada. Ah, Não. não, 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 eu por sei, isso, foi irônico. não, é por isso que eu tô falando da Petrobras, É. porque a Petro e a Odebrecht são empresas diferentes. Uma é PP, né? Uma tem ações no mercado e a outra não tem nada do governo. E ambas são corruptas. Não, gente, mas a corrupção, Então, vamos a lá. Mas privatização tem. é a solução, entendeu? Peraí, Inventa essa porra, por isso que tem não, corrupção. não, não. Tem Ô, nada a João, ver com isso. mas é que isso é outro tema, mas é que assim, e vocês dois estão certos na colocação de vocês. Não tem, corrupção não tem isso de a empresa ou é estatal ou é privada. A questão é que se a vamos lá, é que esse não é o tema, mas se a empresa é privada, ela tem muito mais O mecanismos e coisas complexo dela é maior. para garantir que a coisa seja mais correta, digamos assim, resumindo. E na estatal, quando você tem interesses políticos envolvidos, você é muito, muito mais corruptível. Mas não é o 880. Não é porque toda estatal é ruim, toda empresa privada é boa ou vice-versa. Isso não existe. Entendeu? Mas assim, na minha opinião, a empresa sendo privada, ela tem muito mais interesse de se manter correta do que uma estatal, que está envolvida com jogos políticos. Veja bem, a questão da Petrobras, e isso aconteceu, isso foi uma coisa que aconteceu mesmo no governo do PT. Porque o que acontece? A questão das indicações. Isso é uma coisa que eu discuto com o pessoal no trabalho, que eu não tenho assim aqui dados para falar com vocês, mas é uma coisa que eu escuto muito. E que carece de aprofundamento, mas eu acho legal compartilhar com vocês. O que eu escuto? Que é assim, nos outros governos e governos anteriores e tal, o pessoal, eles tinham a questão da corrupção e tal, mas ela ficava num nível do governo e que dali não passava, não chegava nas áreas técnicas, não descia para baixo, ficava meio que no âmbito macro, ficava lá em cima, 10 mil pés. Eles indicavam, tipo, o presidente e tal, e aí tinha tudo Na isso. parte estratégica. Isso. E com o governo do PT, aí desceu pro tático e o operacional. Entendeu? E aí, quando chega no operacional, fudeu, porque aí você está interferindo na parte técnica. Então, assim, aconteceu isso, e ali é que o bicho começou a pegar. Sabe aquela história, tipo assim, quando você vê uma barata, é porque na verdade tem um ninho, e na verdade está infestado de barata. Se você está vendo, é porque tem um ninho e está infestado. A gente tá. A questão da Lava Jato foi muito importante, é tudo isso que a gente discutiu e tal. Mas só que existe essa potencialização que houve na questão do PT também, entendeu? Mas na prática, João, você tá certo quando você fala, a gente nunca vai saber. Cara, a gente nunca vai saber. Pode ser que no governo do FHC os caras tenham roubado trilhões, tá ligado? Mas assim, de fato, foi ali no governo do PT que a coisa explodiu. E a gente percebeu, nós cidadãos comuns, que a coisa era muito pior do que todo mundo imaginava. Tipo, cara, era muito feio a coisa. E eu acho que até hoje tá igual, cara. Ô, Rei, eu fiz questão de pontuar isso aí, porque assim, veja, Petrobras é uma empresa estatal ainda, entendeu? Mas o que veio depois de que foi manchado a imagem da Petrobras? Foi manchado com razão, mas quem realiza a corrupção são pessoas e não empresas. A partir do momento em que, nas ações da Lava Jato, você queima a imagem de mercado fudida da empresa. No caso da Odebrecht, ainda, além de fazer todos os acordos de devolução de valor, ainda você impede que ela trabalhe com obras públicas novamente durante um tempo. O que tem a ver fazer isso com a empresa? Tipo, ó, empresa, você não vai mais trabalhar.
Pô, cara, mas no caso da Odebrecht era o dono da empresa que estava envolvido. Não, né? mas a Odebrecht tem acionistas. O Não, que tudo você faz? bem. Você tira o dono, prende esse cara, elege um corpo de, como é que fala? De conselho e de intervenção e fala, a partir de agora, você não tem mais autonomia sobre essa empresa. Você vai preso até ser julgado e pagar sua dívida com a sociedade, mas a empresa continua operando. Porque não foi a empresa que foi corrupta. Mas o Foi. seu ponto é que o cara não foi punido quanto ele deveria? Eu não entendi qual é o Não, ponto. o cara ele deve ser punido o quanto ele precisa. O meu ponto é você chegar para uma Odebrecht, por exemplo, e falar: estão cancelados todos os contratos seus, seja com o governo, estadual, federal, blá, 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 e a partir de hoje você não pode fazer mais nada até que aconteça toda a investigação. Aí o que você fez numa situação dessa? Você fudeu com uma empresa, quebrou todo o faturamento dela, e nisso vai emprego. Entendeu? E aí na Petrobras tem algo subjetivo ou subliminar, que se você quiser dizer, que depois disso veio quem no governo? Temer, não foi? O que o Temer fez? Autorizou a mudança da política de preços da Petrobras, falando o seguinte: a partir de hoje, o governo não tem mais interferências e não vai mais interferir na política da Petrobras. Será uma empresa 100% dirigida pela sociedade civil, vamos assim dizer, que no caso são os bancos. E aí a gente chega no resultado que a gente chegou hoje. O que eu estou falando é que algumas ações erradas lá da Lava Jato lá atrás trouxeram a gente para o momento de hoje, inclusive, chegando a ponto do Bolsonaro falar o seguinte: eu choro no banheiro porque eu não tenho como interferir nos preços da Petrobras, de uma Eletrobras da vida. Mas você acha que ele deveria interferir? Eu acho que ele tem autonomia para interferir. Não, você acha que ele deveria interferir? Interferir, quando a gente fala interferir, O governo é um dos donos da Petrobras, né? sim, Apesar de ser uma estatal, mas o governo ela é é o uma maior empresa de dono, capital aberto mas ele é o maior dono. Isso, ele é o Tá. maior dono, ele detém a maioridade das ações. Exatamente. Majoridade, sei lá como fala. A partir do momento que ele é majoritário dentro da Petrobras, e quando a gente fala majoritário são ações ordinárias, né? Ou seja, eu tenho direito à ordem, então Tem as automaticamente duas, né? ele tem as duas. Só que quem manda é quem tem a maioria das ordinárias. Entendeu? Então, se ele tem a maioria das ordinárias, ele tem todo o direito de falar o seguinte: olha, vamos mudar sim a política de preço. E não faz por quê? Porque senão, lá vem corrupção, lá vem o governo interferindo. Não. Ah, peraí, então. É esse que é o ponto. É que nós uma estamos coisa fugindo leva do a tema. outra, entendeu? Não, mas veja bem, se o governo interfere na política, isso acontece com qualquer outra coisa. Se o governo interfere na política de preço da Petro, a Petro perde valor. A gente vai Cara, falar sobre isso depois. pois é, mas é assim, vamos supor que o Bolsonaro amarre lá no STF, onde quer que seja, não, agora o governo interfere na política. Pode escrever o que eu estou dizendo. No dia que ele interferir, no dia seguinte a empresa cai. E sabe quem é prejudicado? Quem é prejudicado se a empresa perde valor? Me fala O funcionário da empresa, porra! Os empregados. Claro que sim, mano. Você acha... Ô, João Marcelo, qualquer empresa, se ela se ferra, se ela não consegue cumprir resultados e tal, ela manda embora os funcionários, cara. Não, Isso não, é. depende do seu objetivo de empresa e qual que é a sua missão como empresa, Cara, e depende da sua margem de lucro. Se você é acionista da Petrobras, você é a pessoa comum, que é todo o outro lado dos acionistas da Petrobras, vai. Se a empresa perde valor, o que você faz? Você vende ação. Você não quer ficar com a ação, você está perdendo dinheiro. Você vai vender. Se a empresa perde valor, ela fatura menos, ela gasta muito, fatura menos, então o que ela tem que fazer? Mandar a gente embora, cara. E isso aconteceu. E como era, meu começo da conversa foi como era a Petrobras em 2002, 2003 até 2010. Então, Era mas a menina dos olhos, e eu trabalhava com acionistas na época, porque eu estava no Bradesco na época. João, quem é o culpado da empresa? João, quem é o culpado da empresa ter ficado mal vista?
o cara que descobriu, puniu e jogou aos quatro ventos. Concordo com você, talvez algumas ações pudessem ter sido comedidas para preservar a imagem da empresa, isso pudesse ter sido feito. Mas no âmago da questão, quem é o verdadeiro culpado? É o corruptor ou é o cara que descobriu a corrupção? Expôs, jogou aos quatro ventos? Não tô nem falando o grande culpado aí foi o corruptor. Pois é, cara. Com certeza. Pois é, meu. Eu tô falando que no momento em que o juiz vai punir a Isa, por exemplo, e chegar e falar para a Isa e falar o seguinte: Ô, Isa, o que você fez, Isa? O que você tá aprontando, hein? O juiz vai chegar para Isa. Eu não sei, mas se for com o Moro, eu tenho medo dele me prender sem prova, né? Olha, mas essa questão de prova é complicada, hein? O Moro, ele só julga, não tem. As provas são apresentadas. Ele fez Lava Jato, né? Ele estava participando da acusação, mas vamos fingir que ele era. Mas é tudo com muito fundamento, Isa. Aí tem que entrar no detalhe. Não, aí é sério. Paga, é sério, mas tem que entrar no detalhe. É tipo assim, por mais que ele tenha deturpado as coisas, tudo foi feito com fundamento. Não é assim, tipo, ele chegou lá, mas é culpado porque é culpado. Não existiu isso. Tem todo um fundamento por trás, mas ok. Eu acho que a minha principal crítica pro Lula nessa gravação aqui é ele roubar o Brasil e comprar um sítio em Atibaia, né? Então, para mim, essa é Mano, mas aí que tá, ele não comprou, né? Ele não comprou. E, mano, honestamente, eu acho ele muito burro, cara. Eu acho ele muito, mas muito burro. Não, eu também, por ter comprado, por ter um apartamento no Guarujá. Então, pois é. Mas você tem alguma dúvida de que o sítio era dele, de que o apartamento era dele? Cara, era muito dele. Por isso que ele é burro. Tinham 2 pedalinhos lá da Marisa, sabe? Tinham 2 pedalinhos com o nome dos netos dele. Lá dentro do sítio, dentro da casa, tinha todos os presentes que ele tinha levado da presidência. Mas o sítio não era dele, era do amigo dele. Não era dele, não. Na porra do sítio, mas tem o filho do Lula lá que fez todo um tráfico de influência para a empresa despontar, igual o Renanzinho está fazendo hoje, viu, Bozo? Falar do 13 é fácil, né? Cara, eu acho que também tem que investigar quem tem residências fora do país, né? Não só quem tem Atibaia, tipo, Guarujá, pessoal mais simplão, assim. Mas tá bom. Quem tem dinheiro das ilhas. Eu concordo com vocês. Mas é assim, eu concordo com vocês de que o Lula ele foi usado ali para, digamos assim, motivos políticos. Troféu. Beleza. Mas a Lava Jato prendeu muitos caras. Vários outros caras que tinham vários outros esquemas desse tipo aí. Eu acho que a Lava Jato estava indo muito bem quando ela era um sistema, né? Um projeto. Como que eu falaria isso? Não é um projeto, né? Como que eles usam? Uma operação. Isso. Uma operação judicial. Quando ela estava por baixo em segredo de justiça, seguindo as regras. Aí quando virou o circo, né? Colocaram o picadeiro para todo mundo aparecer e o slide com o Lula no meio, aqueles negócios, né? E não sei se vocês assistiram o filme, a série, eu não lembro qual dos dois que foi, ou no filme ou na série. Mas os próprios caras faziam uma autocrítica, porque tanto o filme quanto a série é do... Eu não sei se tem o mecanismo e tem o filme também. Eu não lembro qual deles que foi, mas é engraçado, porque os próprios caras fazem uma autocrítica com relação à questão do Moro. Eu não lembro se foi no filme ou na série, eu acho que foi na série. Foi no mecanismo. Tem um lance que é assim, o Moro ele vai dar uma entrevista e ele assina o nome dele, que nem ele assina sempre. E é uma assinatura zoada, tipo, toda rabiscada. Aí ele pensa um pouquinho, ele faz uma assinatura bonitinha, com uma, tipo assim, sabe... Tipo coraçãozinho, carinha, tipo, ele faz uma assinatura tipo fashion. E ali foi uma própria autocrítica dos caras da série, que é puta narrativa pró-direita, os caras fazendo uma autocrítica falando, mano, o Moro sabia que ele tava nos holofotes, e eu concordo. Com relação a esse ponto, na série, pra mim, apesar de eu achar a série um pouco tosca, a série é... Que série é essa? O Mecanismo. E chamar a série de tosca, eu fico à vontade em falar. Eu achei que o Moro era meio bobão,
que ele começa ali, eu não sei se é a realidade, né? Porque é A gente baseado não em fatos sabe, né? reais, A gente não sabe. mas Tem parece narrativa, que ele, né? O roteiro parece que tem ele nem narrativa. queria mesmo, meio assim, aí o cara ia lá e falar, não, mas isso aqui é real, vamos atrás, e ele, não sei, e tal. Aí parece que quando ele viu que o negócio ia pegar, ou o ator era péssimo, que eu também desconfio que sim, e ele parecia que ele não estava envolvido, e aí depois que ele viu que dava uma mídia legal, né? E por isso que eu não acredito que o convite para ser ministro rolou no vamos pegar uma praia, entendeu? Eu entendi. Mas, assim, Eu sou um pouco inocente, mas eu não acho que teve todo esse. Essa série aí, ela retrata a Vaza Jato também, em algum momento ou não? Não chegou nisso ainda, João. Mas eu recomendo que você assista, porque aqui, vamos lá, gente. A gente já falou várias vezes sobre isso. A gente tem que ter mente esclarecida. Qualquer coisa que a gente assiste dentro da mídia tem narrativas, tem propósitos. Que nem, tem aquele documentário, que foi um documentário que foi concorrer a prêmios e tal, que é uma narrativa pró-esquerda, que mostra lá a Dilma, super inocente. Mano, eu achei eu achei o documentário do caralho, tá ligado? Mas o documentário tem um propósito ali, tipo, mais levando pro lado da esquerda. Você tem que ter esse discernimento, tá ligado? Sim. Agora, assim, a série do Mecanismo, João, ela tem ali um propósito de vangloriar a Lava Jato. De fato. Só que, assim, o quanto os caras mostram ali do que rolou na sequência das coisas e tal é super interessante, que é o lance do tipo, foram pegar o dono do posto e chegaram na presidência, é isso aí, vale a pena assistir a série, só que você tem que ter o discernimento, você tem que ter o seu crivo ali de o quanto o cara quer te influenciar ou não, é só isso, mas claro, vale a pena. Não, é porque assim, eu perguntei da Vaza Jato, porque a Isa falou assim, na série ele parece ser meio bobo, meio que tipo, tá indo meio, sei lá, como osmose, entendeu? Tipo, aos poucos ele tá indo para um caminho ali. Mas, cara, quando eu fui ler alguns trechos da Vaza Jato lá, tá Puta, ligado? cara, Do é que que tem foi discussão declarado. sobre isso, tá? Então, Você ali. sabe, não dá para garantir a idoneidade de tudo, Não mas dá, não dá. Não, mas assim, não dá para garantir a idoneidade, mas cadê a Polícia Federal para chegar e falar o seguinte: não, isto não é uma gravação legítima. Mas foi colocado em questão isso. Não. Mas Quem colocou em que questão foi o Moro. O Moro falou assim: não, não é. Eu contesto, eu não reconheço, mas eu quero um órgão. Cara, o Supremo Tribunal Federal usou. mas nunca foi homologado. O Não, Supremo Federal citou, mas nunca foi homologado. E, particularmente eu, João, só para você entender meu ponto de vista, aí você volta, só um parênteses. tá. Eu acho que ali tem as coisas ali, o Moro se fudeu ali, porque realmente o cara roubou as mensagens e aquilo é real. Só que eu também acho que pode ter rolado umas invertidas ali, umas alterações pontuais com propósito, tá bom? Mas Não, volta aí. ali eu destaquei 2 pontos ali. Um foi esse lance do FHC, inclusive quando o Moro fala o seguinte: ali é gente poderosa que pode ficar milindrado. E aí vem um momento em que quando o Moro surgiu aí para ser presidente, né, os caras da quatro, os bolsominions foram com tudo, né, para dentro, para cima do Moro, falando, o Moro é filiado ao PSDB, vocês são loucos. E aí ele fala assim, não, quando que o Moro foi filiado ao PSDB? Quando que ele foi simpatizante? Aí o pessoal destaca isso, fala o seguinte, por que que o Moro falou isso? Qual que é o motivo do Moro falar que o FHC é importantíssimo e não pode ficar melindrado? É um ponto que eu destaquei lá. E um outro ponto é quando ele o Moro, e aí vem o que a Isa falou, ele é bobo, tal, tudo. Então, não sei. Porque, tipo, Não que na ele é série. bobo, a sério, a sério. Na série, então. Acho que o ator é ruim também. Na série. Não é o Celton Mello, ou Donton Mello? Não, Algum dos não, Mello? não é ele. Mas ele não é o Moro. Esse que você É? está falando é o principalzinho, que é Porque eu um gosto dos muito dele. Eu acho investigadores. ele um lindo. Ele é ótimo. Ele é Ele é bom, né? maravilhoso. Então, aí o Moro, iniciativa do Moro, vai lá pro Deltan e fala: vocês acionaram o setor X. Tá aqui Você depois fez curso de PowerPoint? Aí ele fala. eu Não coloquei fez, no né? Não PowerPoint, tá? fez, não Depois eu fez. Ô, compartilho. gente, é sério. Esse PowerPoint é muito ruim. Não que eu não acho que tinha o que Se eles fuder. mostraram ali tinha um porquê, mas era péssimo. Ruim é não ter nada, amiguinho. Tá, o PowerPoint do Moro, não é verdade.
Não foi do Moro, porra, foi do Dallagnol. Foi do Dallagnol. Então, aí o Moro, ele chega lá no Dallagnol e fala o seguinte, vocês acionaram o departamento XPTO lá dos Estados Unidos, que existia uma, e aí as gravações mostraram isso, que existia uma... Cooperação. Não é coparticipação, como que chama? Cooperação, isso. Existe uma cooperação de inteligência americana em cima disso. E lá tá falando, coloca os caras para trabalhar em cima disso. O Moro, palavras dele. Tem que colocar os caras para trabalhar em cima disso. Cara, se isso não é corrupção, se isso não é uma fraude, você trabalhar para algo que não seja de interesse próprio, eu não sei mais o que é, tá ligado? Porque isso é sério. É sério. Não, mas eu não entendi. Isso que você está citando é porque, desculpa, eu estou descontextualizado. Você sabe bem mais que eu. O propósito era alguma coisa em prol pessoal ou do ponto de vista de seguir com a operação assertivamente? Seguir com a operação. Seguir com a operação no sentido então, de tipo... como é que... Não, para pegar os bandidos. Era alguma ação que deveria ser feita pela operação em que provavelmente aqui internamente a gente não conseguiria fazer com os meios aqui. Entendi. Então, aciona algum serviço secreto americano lá e fala para eles investigarem tal ponto. Não, mas é isso, né? Ele dava dica para os caras conseguirem seguir com a operação. Exatamente. Dicas, ele era juiz, ele dava dicas. Não, tá errado, Isa, tá errado. Cara, aí entra a questão que a gente discutiu lá, dos propósitos. Veja bem. Eu não tô nem querendo dar ênfase no fato do juiz estar orientando uma das partes em como ela deve proceder em alguma coisa. Eu estou falando de que a orientação dele foi buscar mecanismos de fora, coparticipação, igual você falou, de um órgão americano que provavelmente não deveria ser oficial, ou se fosse oficial seria mais problemático ainda, a interferir em investigações internas. Entendi o que você quer dizer. Entendi. Entendeu? E aí entra toda aquela teoria da conspiração. Tipo, interferência americana na política brasileira. Que é a mesma coisa do Steve Bannon lá com o Bolsonaro. Qual que é a ideia desses caras? Tem muito... cara, se manter no poder, cara. Se manter no poder e colocar uma agenda para funcionar, entendeu? A última coisa que eles querem, isso vale para os caras que estão agora, para os caras que passaram, inclusive para o governo do PT. A última coisa que eles querem, cara, é que o cidadão comum, a população, se dê bem. E aí estão todas as minhas ressalvas com relação ao PT, entendeu? Porque é mais ou menos assim. Qual que foi a grande diferença? Os caras, eles prometiam que eles eram os caras minorias, população e não sei o que lá. Aí eles chegaram lá, eles roubaram mesmo que todo mundo, até mais. Entendeu? Só que aí eles pegaram e eles falaram assim, vamos dar um pouquinho mais para a população, porque aí o pessoal vai falar, não, mas aí legal. E mais ou menos isso que aconteceu. Fazendo o discurso do Cirão, hein? Júnior progressista! Júnior progressista! Não, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse negócio de progressismo e tal, eu acho que não se aplica muito aqui no Brasil, porque na verdade a gente tem outras vertentes, não é tão binário quanto tipo americano. Mas uma vez o meu sogro, que é totalmente direita e ele se considera conservador. Ele olhou para esse espectro binário por causa que era durante a eleição do Trump. Uma vez ele me perguntou, ele falou assim, mas e aí? Ransomware detectado. Pô, vocês estão querendo me invadir aqui. Não, vamos lá. O meu sogro me perguntou, mas você se considera progressista ou conservador? Eu falei, porra, cara, se eu for seguir os mesmos conceitos que os americanos consideram como progressista e conservador, então eu acho que eu sou progressista, porque eu sou a favor de um monte de coisa que os progressistas... Aí ele, como assim e tal... Mas, tipo, eu acho que esse negócio não se aplica meio que no Brasil, tá ligado? Eu acho que meio que nada a ver, mas beleza. A gente pode evoluir para um debate à parte isso depois. Beleza. Acho que é uma boa. Vai lá. Mas assim, vamos de veredito, então. Porque aí lá tava a pergunta, né? Ei, Moro! Moro, lá tava a pergunta, né? Moro herói, Moro bandido, cuzão, filha de uma puta. O que é o Moro? Minha concepção. Eu acho que isso aí foi um consenso aqui.
a operação ela foi benéfica no ponto de sim, expôs merda e sim prendeu Posso falar gente. uns números? Posso falar uns números? Já que... Eu mandei aí para... Eu tinha te mandado. Não, eu mandei lá atrás, quando começou, mas vai lá, vai. Não, rapidinho, é só para wrap it up. Ó, de 2014 a 2021, 79 fases, 195 denúncias, 244 ações penais, 349 prisões preventivas, 211 prisões temporárias, 981 pessoas denunciadas, 278 acordos de leniência para devolução de 22 bi ao longo de até 20 anos. Já retornaram 5 bi, e inclusive esse dinheiro está sendo usado pelo Estado para várias coisas, inclusive combate à Covid. Inclusive a compra da mansão do Flavinho. Inclusive a aplicação do Paulo Guedes no exterior. Inclusive a compra de cloroquina. Gente, mas a aplicação... Não, brincadeira, não tem nada a ver. Inclusive a não compra de mods para as meninas. Não, gente... Gente, vocês sabem, o Bolsonaro não tem... Bolsonaro... Então, veredito meu, eu acho que ficou claro. Para mim, sim, teve retorno importante. Para mim, sim, colocou gente atrás das grades importante. Para mim, sim, o Lula... É inocente? Não, é corrupto. O Lula é corrupto e corruptor. Para mim, entendeu? Para mim, sim. JM, já podemos finalizar. Bom, eu não tô nessa. Ao mesmo tempo... meu veredito. Espera aí um pouquinho. Ao mesmo tempo que tudo isso é verdade... Halloween. Vem cá, deixa eu ver você de Halloween. Ai, meu Deus, de Halloween. Ai, que linda. Linda, gente, ela tá linda. Olha ela de bruxa, Halloween. Inclusive no gênio, a bruxinha. Vai lá. Halloween, a bruxa está aqui. Então, assim, mas na mesma proporção eu coloco o Moro nessa conta. Se ele não teve, como eu disse, a má intenção do início, ele se perdeu no caminho e sim ele tirou vantagem de ir para o governo e sim, provavelmente, se não tivesse, se o Bolsonaro não fosse esse lixo que ele é, provavelmente ele tiraria vantagem também e estaria no STF. Então, cara, Moro tá longe de ser herói. Para mim, eu posso dizer que é operação legal e Moro nem fudendo. Eu penso, entendeu? Fala, Isa. Meu veredito final. Lulinha tá solto e está elegível a participar da eleição, tá? E se o Lula ganhar, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não voto no Lula no primeiro turno, tá? Só se o Ciro continuar fazendo merda, mas não vamos entrar nesse mérito agora, pra gente não ter mais uma hora com o Ciro. Calma, João, calma. João. Eu não voto no Lula no primeiro turno. Eu tô Joãozinho tá? Paz e Amor hoje. Eu não gostaria, na verdade, não é que eu não voto, eu não gostaria de votar, porque, como eu já disse uma vez, não acho que a esquerda deve ter só uma imagem, só uma pessoa, depender de um ser iluminado para conseguir, né, correr suas pautas progressistas. Então, eu sou uma pessoa que é preocupada nem a esquerda, nem Exato. Perfeito. Eu acho que eu sou uma pessoa que sou preocupada com algumas... Preocupada não, mas envolvida em algumas pautas. A minha principal pauta é referente à violência contra a mulher, a políticas públicas que envolvem mulher, blá, 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 blá. E nenhum dos presidentes brancos, homens, fizeram alguma coisa super bacana pra gente. Então, eu não sou fãzona de ninguém. Não gostaria de votar no Lula no primeiro turno. Porém, se o Lula ganhar ou for pro segundo turno, que me parece que é algo certo ele ir pro segundo turno, a culpa total dessa ida pro segundo turno e talvez o seu terceiro mandato tá no colo do Moro. Para mim, tá no colo dele. Eu acho que ele fez um trabalho... Você põe só no colo dele, Isa? Não, no colo... Não no colo dele, coloco no colo dele... deu uma manobrada feia também, né, Não, coloco no colo do Moro, porque ele é um pré-candidato, teoricamente. Ah, sim.
Beleza. Entendeu? Porque então ele tá ali ele pode ser um candidato, entendeu? Mais beneficiado ainda, né? Exato. Então, assim, eu colocaria no colo dele no sentido de, porra, eu acho que se o Lula estivesse preso com razão, ele não estaria com provas suficientes e tudo mais, ele não estaria solto agora. E a gente não estaria nessa, porra, Lula ou Bolsonaro, pô, não gostaria de estar nessa. Não gostaria de ter que escolher entre esses dois, mas se tiver que escolher, a minha escolha aqui é clara. Então, assim, eu não Moro no herói, eu acho que ele foi um péssimo juiz, como juiz nota 0. Não acho que ele vai ser um bom presidente da República caso isso aconteça. Caso ele vá com o Bolsonaro, sou Moro desde pequenininha, adorei a Lava Jato, incrível atuação. Cara do céu. O ator da série é excelente, não parece que é o pai do cara de Malhação, é ótimo. Se for Bozo versus Moro, segundo turno, você vai me ver bater uma foto na frente do meu colégio lá, com uma corda no pescoço aqui, ó, votando, sei lá qual vai ser a porra da legenda dele, né? Todos nós temos esse enterro aqui, velho. Todos nós temos essa mesma imagem, cada um com cada qual. Votaremos em qualquer lixo para tirar o Bolsonaro. Ao contrário de algumas pessoas por aí, que não vou falar o nome. Não, então, vamos lá. E só para fechar, então, Moro herói? Não acho que Moro foi herói, porque eu acho que ninguém é herói, não existe isso. Peraí, eu só quero ver se eu tô gravando mesmo para saber, para depois... Tá gravando. Então, vamos lá. Moro herói? Não. Ninguém é herói, todo mundo tem motivos escusos por trás, tudo é política, eu não confio em político, vocês sabem, etc e tal. Agora, falando questões práticas, vamos lá. Moro e Lula, obviamente Moro, tá ligado? Tipo, por mais que tudo que ele tenha sido feito, ele fez, o que ele fez foi muito importante para ter. Se você pergunta para mim, mas você preferia que ele não tivesse feito nada e não tivesse acontecido nada, ou que ele tivesse feito tudo e tivesse acontecido o que aconteceu? Eu preferia que tivesse acontecido o que aconteceu, entendeu? Porque na pior hipótese a gente escancarou uma série de coisas, uma série de pessoas foram punidas, independente do Lula ou não Lula. Agora, com relação específica à questão do Moro, eu acho que comparar o Lula com o Moro não dá, tá ligado? Tipo, assim, cada qual no seu esquema ali com a sua galera, mas eu acho que tem uma diferença bizarra, brutal, assim, entendeu? O Moro, por mais que você condene as coisas que ele tinha feito, essas questões de, mas tinha uma agenda por trás, tinha um interesse, é tudo conjuntura, você não tem como comprovar isso, entendeu? Ele poderia, sim, estar perseguindo alguma coisa moral, a questão do Lula, não. A questão do Lula, você tem artefatos, você tem artifícios que provam que ele procurava benefício próprio. Mas é um sítio em Atibaia, beleza. Mas o cara, ele estava ali, ele é um cara que vendia moralidade, que é altamente corruptível e corruptor. Então, assim, a minha opinião entre Lula e Moro é Moro, obviamente. Moro, Bolsonaro é Moro. Agora, assim, Moro e um cara que eu acho que seria ideal para o país, idôneo, etc e tal. Obviamente que não seria o Moro. Fala, Ciro. Puta, cara, o Ciro tem que me convencer muito. Assim, mas muito, João. Olha, piada, cara, mas beleza, vai ter. Se um dia você quiser, a gente vai falar sobre isso, porque tem a ver com as eleições e tal. Mas, assim, essa é a minha opinião, tá bom? Eu acho que, assim, eu entendo todas as colocações, eu entendo que o Moro, sim, ele fez coisas que... A gente pode usar o exemplo da gravação, né? Só complementando o que foi colocado aí, só para saber dos fatos. A gravação foi legal porque ela tinha terminado e o que eles captaram foi um pouco depois do prazo legal da gravação. Ela é ilegal por causa disso. Mas o que ela captou ali, ela realmente captou uma conversa que era um conchavo para botar o cara na presidência para escapar do esquema. Entendeu? E aí a decisão... Legal, gravou depois do horário, não podia ter divulgado. Mas ok, agora sim, o que eu acho que é a maior comprovação de que o Moro tinha sim uma agenda política foi a divulgação ali. Entendeu? Que assim, eu não posso ficar aqui pregando que eu não curto os caras que defendem ideologia, sendo que essa divulgação comprova que o Moro tinha uma ideologia ali. Entendeu? Assim, gente, quem sou eu aqui? Eu não vou falar, tipo, Moro e tal, é o que eu falei, ele não é herói. Mas se eu colocar ele com os caras que tem, infelizmente, seria com ele. Entendeu? Agora, assim, entre ele e um cara que seria ideal, que até agora para mim não apareceu, né? Né, João? Então, eu seria talvez o ideal, mas não tem, né?
O Ciro ainda tem que me convencer, cara. E por causa do João aí, ele tá ouvindo, né? Mas eu tô procurando estudar sobre Ciro, entender, conhecer, assistir vídeos. Mas não, João, ele não me convenceu ainda, cara. Para mim, eu ainda tenho um pé atrás e para mim ele é mais do mesmo com uma outra conversa, só isso, cara. Como Lula, todos eles. Eu chamei de Lula, ó, rei. Olha, mano. Ô, rei. Ô, companheiro, não faça isso. Cara, Ô, gente, vai debater. tá, a gente vai debater, o Ciro é legal. Agora vamos falar rapidinho Vamos de dica. de dicas Tá bom. rápidas. Eu não sei se eu falei do podcast do Mano Brown aqui, falei? Acho que você tinha comentado alguma coisa, sim. Vocês ouviram? Não, né? Vocês não ouvem porra nenhuma. Não, trabalho de casa, olha. É nada, Isa, pô. Suas dicas aí são legais. De verdade, eu não vi, Isa. E assim, eu fiquei muito curioso em assistir, não os que ele havia feito antes, e sim o com o Holiday. Que eu sei boa. Eu não ouvi ainda do Holiday. Eu sei que ele foi lá e eu sei que teve uma... eu sei que, pelo menos a manchete que eu ouvi, talvez na minha bolha, né, foi que o Holiday, ele não teve toda a pompa dele de querer... mas com o Mano Brown, velho, quem vai ter? De ser como o meu amigo Ciro fala, né? Como com aquele vozeirão dele lá. Do mato, cara, de mato na frente do o Mano Brown, ele tá... Cara, ele é muito carismático. E eu comecei... Cara, tem uma menina na empresa que eu trabalho... Tem YouTube também, Isa? Desculpa te interromper. Ou é só podcast mesmo? Não, é só podcast, Que ela falou, Isa, escuta Racionais. E eu falei, cara, assim, acho que não é muito minha vibe. E eu comecei a escutar, eu falei, fui pro Thiago e falei, caramba, cara, olha essa letra. Tipo, Diário de Detento é clássico da minha época, Isa. Assim, meu padrasto ouvia em casa, mas sabe quando você escuta quando é criança e não presta atenção na letra? Eu fui ouvir agora, teve uma hora que eu comecei a chorar na música, são muito boas, né? Então, quem nunca ouviu, como eu nunca tinha ouvido, eu recomendo o podcast dele, que é o Mano a Mano, com o Lula. E tá legal, assim, tá... Cara, o Lula é foda, assim. Mas meia hora ali, eu mando o Ciro se fuder, porque ele fala muito bem. Ele é um filho da puta, ele é foda. Ele tem o dom da fala, né, cara? Ele é foda, cara. Né? Eu tenho certeza que se ele é um cara que eu encontro no bar e passo meia hora, eu viro brother, tá ligado? Eu não tenho dúvidas com relação a ele. Né? Por isso que ele é muito filho da puta, cara. Ninguém dá esse crédito pra ele na direita e tal, mas ele é foda. Deixa aí, velho, que eu vou pagar essa porra aí, né? Articulado. Ele deu umas escorregadas ali quando ele falou da pauta racial, né, que o Mano Brown jogou para ele, principalmente porque no Twitter muitos ativistas da bandeira, né, racial falam, pô, a cúpula do PT não tem um negro, né? E aí teve esses dias que um cara colocou aquela foto da XP lá, que deu aquele rebuliço, e a foto da cúpula do PT e perguntou o que tinha em comum. E aí, puta que pariu, né? Veio o petista assim do ralo. E eu acho que tem um ponto. Mas beleza, esse não é o caso, a gente não vou falar disso. Mas a minha recomendação é ouvir ele, né? Eu acho que ele fala muito bem. E quando ele saiu da cadeia e foi fazer o primeiro comício em São Bernardo, claro, né? Cara, eu ouvi o comício dele. Puta, o cara é sensacional falando, e é difícil você falar que o cara tá mentindo, até o Mano Brown fala, ele fala, cara, é difícil olhar pra você e... Mas, Isa, por que você acha que ele ganhou em 2002, Isa? É isso. Mas paguei ele é foda. Então escutem aí, depois me falam. Você assistiu o Ciro no Flow? Assisti. Não, estamos falando do Lula, calma. Você assistiu o Lula, a posse dele ao vivo, quando o presidente ele vai jurar, ele jura a bandeira e ele lê o texto dele lá, tal, tudo. Cara, eu chorei naquele momento. Quando o Lula fecha o discurso dele falando que para quem até hoje tem sido hostilizado como
o pobre, nordestino e analfabeto e nunca teve um emprego, eu tenho a honra de ter o meu primeiro emprego sendo presidente da República. Cara, você quer um cara mais petista que eu tava chorando nesse momento, e você não nos conhecia nessa época, e o Júnior sabe o cara que eu era. Sim. Entendeu? Então, assim, e se você me vê cirista apaixonado hoje, você não sabe quem era o João Marcelo Lulista. E o fora é o João Marcelo. É que o João Marcelo, quando ele tá convicto, ele vai para cima. É assim. Só que também o João Marcelo, quando percebe que tomou um tombo, e o João Marcelo vai para cima também. Entendeu? É isso. Mas você terminou suas dicas ou não? Terminei minha dica e é sobre isso e tá tudo bem. Tá, eu queria falar, só para deixar gravado aqui, e para também usar como um gancho. Vocês viram lá que eu falei da série lá da Netflix, né? Como que é? A Busca pela Liberdade? Vocês se recordam que eu mandei no grupo, falando o seguinte: Isa, não me deixe esquecer, pelo amor de Deus. Mas, enfim, depois você olha lá, cuzona. Tem uma série da Netflix com Will Smith, na verdade, tem um... Não, é um filme. É um filme, Em Busca da Felicidade. É uma série. Com Will Smith? O Will Smith fez um filme que chama A Busca da Felicidade, não confunda. Isso. Tá bom. Que é maravilhoso também, quem gosta. Sensacional. Chorei horrores também. Mas existe uma série na Netflix que chama como que é? A Luta pela Liberdade, o nome da série. Tá? Se eu não me engano, são 6 episódios só. É Will Smith narrando, é um documentário, na verdade, sobre a 14ª emenda dos Estados Unidos. Will Smith, tem um elenco hollywoodiano lá, apresentando e tal, tudo é legal. E aí, Isa, é um ponto para vocês que luta por esses pontos de minoria, da mulher, inclusive. A série, ela fala... O primeiro episódio, ele conta a história da 14ª emenda, que, na verdade, é como se fosse a abolição da escravatura nossa aqui no Brasil, né? A luta pelo negro em ganhar a liberdade dele. Aí, o segundo episódio, ele evolui ainda para a pauta racial, mas para aquele tema de falando... tudo bem, vocês são iguais, negros, porém, a gente quer distância. Iguais, porém separados, né? Aquela... O apartheid. Como se fosse o apartheid lá na África do Sul, exatamente. Uhum. E aí evolui no terceiro episódio para a pauta da mulher, Isa, que é muito legal, que mostra que fodástico que é a luta feminista. A mulher negra, escrava, e aí a gente pode trazer para o nosso mundo aqui a nordestina, tá ligado? E bicho, e aí quando chega no quarto episódio, fala sobre a luta dos gays, né? Do homossexualismo por igualdade. Na verdade, você fala sempre, o título a luta pela liberdade, porém, é tudo em cima de igualdade. São os negros buscando a igualdade, são as mulheres buscando a igualdade, são... os LGBT. LGBTQI a mais e sei mais o que. E aí, olha que legal, né? O João Marcelo, eu me considero machista, tá? Em certos pontos. Não precisa nem falar, a gente sabe. Michele me conhece. Em certos pontos eu me considero machista. E aí eu falei para ela, depois que eu assisti, inclusive a pauta feminina, eu falei para ela, eu tenho que falar com você sobre esse assunto, porque sim, ali eu pensei em você quando eu estava vendo. E no episódio da lei da luta dos gays, a Michelle me viu depois, eu chorei muito com um casamento gay que tem no final. Cara, e assim, a cabeça limitada do homem branco, igual você fala, né, Isa? Eu caí? Não, mas deu uma travadinha. Pareceu que você estava no avião.
Então. E aí, o último episódio, eles falam, todas essas, vamos chamar de minorias, né, como o pessoal fala, todas essas minorias tiveram seus avanços e ainda estão tendo, bababá, mas tem uma minoria aqui que ainda está lutando por igualdade, que são os imigrantes, né, refugiados. E, cara, e aí mostra, aí eles falam da separação das Ai, crianças nossa. pelo camp, entendeu? E aí você sabe de todas essas notícias, mas aí eles mostram algumas cenas. Ai, gente. Aí Estômago. você vê uma cena de uma mãe refugiada indo visitar seu filho numa cela separada, né? Porque estão em celas separadas, e a criança tá chorando e fala: Eu te odeio, eu não quero mais você. Porque, porque eles dizem que, além da criança estar separada, ela ainda foi psicologicamente atormentada ali. Sim. Então, na cabeça de uma criança de 5 anos, 7 anos de idade, o que não é isso, cara? É. Minha mãe fez isso comigo, minha mãe me abandonou, eu te odeio, mamãe. Entendeu? Cara, ó, para quem curte essas pautas, Isa, mão na roda, tá? Bem legal, Boa. bem legal. Boa, E, obrigada. e é isso que eu quero como gancho. Eu quero para nossa pauta a gente falar sobre desigualdade. Esse é o Para a tema, Boa. próxima pauta, tá bom, excelente. desigualdades. E aí vamos Eu trazer para o acho, nosso eu acho que a desigualdade eu acho, Brasil, né? Vamos chamar é, assim. eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês sobre isso, porque eu não me considero um cara preconceituoso nem nada, mas eu tenho noção que eu também não entro muito a fundo nessas pautas e que tem coisas que eu posso estar inserido no sistema e não perceber. Então eu tenho essa consciência. Eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês. Eu acho que vai ser uma discussão bem valorosa para mim, pessoalmente. Boa. Me fez chorar de novo. Vou tirar. Putas. Ô, João Marcelo, meu, o João Marcelo. Ah, agora ele caiu mesmo. Não, Você não é cai, muito não. chorão, velho. Você é muito Eu sou chorão. chorona também, sou Eu chorona. sou sentimental, cara. Eu choro com De Volta para Minha Terra do Gugu. Eu Eu choro, também. eu choro no Fantástico No quando eu vejo. Masterchef eu choro. Isso aí eu nem assisto, mas a Michelle sabe que eu choro no caminho Porra, para cara, trabalhar, sabe, volto no sabe caminho que eu. chorando. Pode ficar uma dica, não tem nada a ver com o que a gente tava falando, mas pô, eu não vou dizer que eu chorei, mas me emocionei. Tem coisa que eu choro, tá? Mas eu não é tão frequente assim. Mas assim, eu me emocionei numa série que eu tô. A gente tava assistindo umas coisas de doguinho, né? Por causa do doguinho. E Nossa. tem uma série na Amazon que se chama Dogs, que é cães, entre cães, acho, sei lá, traduzido em português. E a série mostra várias experiências com cães, assim, como que elas afetam as vidas das pessoas e tal. E, cara, tem um episódio que mostra cães que trabalham com deficientes. E, tipo, pra mim, cão era só deficiente visual. E eu descobri que tem cães que trabalham com, tipo, pessoas que têm. Como é que é aquele negócio? Como é que chama? Epilepsia? Como é? Epilepsia, epilepsia. Epilepsia. Tem Ai, que pessoas legal. que têm epilepsia, o cão é treinado para ficar latindo se a pessoa tem o ataque, para a família poder ficar tranquila. Aí mostra uma mãe que ela dormia no quarto da filha a vida inteira porque ela tinha medo da filha morrer durante um episódio de epilepsia, e aí eles vão lá pegar o cão na fazenda. E, meu, é sensacional, assim. Essa, Para quem tem autismo, né, em grau mais severo também. sim, meu, Tem, é tem altamente reportagem recomendado. tem reportagem que mostra os cachorros, eles sentem cheiro de certas doenças, do Sim, câncer e é tal. isso mesmo. E Pô, cara, tem relato de cachorros que salvaram os donos, tipo, ó, tá aqui uma doença precoce ainda, mas tá aqui, entendeu? Vai se cuidar. não, Tipo, bem cara. legal. Eu nem terminei de ver a série ainda, mas assim, tem vários episódios que são bem emocionantes e esse episódio específico é muito foda, assim. É altamente recomendado para quem tem doguinho, vocês vão gostar. Pode ver. Ai, eu vou chorar, eu vou chorar. Mas, ó, deixa eu só completar só esse ponto da série. E aí, Isa, por isso que o lance da Dilma, do tal do misógino, eu acho que assim, para mim, aqui é um João Marcelo que não entende nada do assunto comparado a você, tá? Mas é algo que eu acho que vai de contraponto da luta de vocês, tá ligado?
quando você simplesmente joga uma frase ao vento, somente para chamar a atenção e chamar Porque, cara, se vocês ouvem isso, tipo, machista, misógino, é óbvio que você vai mobilizar toda uma classe, todo um grupo de mulheres que estão na luta disso, que não querem isso, tá ligado? Uhum. E se isso é sem propósito, para mim isso é uma traição do movimento, tá ligado? Enfim, mas eu acho que a gente pode... Isso vai na próxima. Isso é Eu com acho que a gente certeza pode na próxima. falar sobre isso na próxima, tá? Eu vou me estressar menos hoje. Não vou responder. Mas pensa bem, Isa, na próxima, você é a pessoa que vai ter mais Você é a informações. mina, Ai, Nossa, cara. gente, olha. Gente, ferrou, velho. Eu tô aqui, tipo, ferrou, tá E ligado? aí eu falei, o João Marcelo falou, eu sou machista. Eu falei, você é mesmo. Aí o Júnior já ficou, tipo... E, Nossa, gente, quando, gente. O homem não quando é? eu falo isso, quando eu falo isso, eu acho que quando a gente está dentro de um contexto, né, de uma sociedade, e onde a gente tem algumas verdades absolutas que a gente aprendeu desde muito criança, desde pequeno, e reforçado pela mídia, pela novela, pela revista, pelas histórias, e quem que estava escrevendo essas histórias, quem estava dirigindo essas novelas, a gente tem sim comportamentos machistas sem a gente perceber, né? A gente tem um bias, né? E quando eu falo não, são machistas, todos são. Inclusive o Thiago, inclusive o Júnior, inclusive o João Marcelo. Thiago é Porque... o pior deles. Não Não, sei o que você viu nele. olha, melhorou bastante. Mas é o conceito mesmo. E até as mulheres não são machistas. Inclusive, João Marcelo, eu vi você fazendo um comentário no Twitter que eu não quis. Tá pronto, agora tá me vigiando lá, caralho. Não, rápido, vamos finalizar, mas Vai. depois eu falo do Twitter, mas que mulheres também reproduzem o machismo, né? E não são machistas, porque as mulheres são mulheres e passam pelo machismo. Eu comentei isso? Não, mas é outro assunto. Reproduzem o machismo, e tem várias mulheres que eu vejo reproduzindo, então, inclusive eu, às vezes. Né? Carla então... Zambelli, sua amiga. Ai, Jesus. Nossa. Eu adoro receber ordens quando chego em casa. Nossa, que meu marido às vezes me bate e eu fico feliz. Nossa. Gente, Mas fala, o que eu fiz de errado? Não, mas você vai finalizar a gravação ou depois você corta? Você quer parar então? Então, peraí, deixa eu só mostrar um negócio. Quero parar. Não quero te expor, assim. Deixa pro próximo. Também, ó. Deixa pro próximo. Dica. Reinaldi, essa pra você, ó. Peraí, então. Calma aí que eu vou trazer um negócio aqui que você vai adorar que eu tô lendo. Calma aí. Cara, muito aí. bom, hein? Peraí. Peraí. Ó, meu livro aqui, Morte aos Homens. Tô brincando. Não tem. Eu vou escrever esse. Ele desligou a câmera? Não entendi. Ele desligou. Vamos parar então, né? Vamos. Eu acho que tá dentro da gaveta dele, de cueca, lá no final. Ele esqueceu, ainda vai falar assim, puta, pegar o livro aqui. E eu tô cutucando a minha testa aqui, ó. E meu nariz. Que é isso? Opa, voltei, peraí. Aqui, ó. Aí, João. Ó. Ai, vamos trocar depois figurinha, Rei? Ó, tem um aqui. Ó, esse aqui é legal, ó. Esse aqui é legal, ó. Olha só. Não. Cara, você sabe que assim, eu tava... É porque agora eu tenho... Tem esse mais outro ali para ler. É esse e... Gente, e esse aqui que dizem que é muito bom também, né? Mas você sabe que o próximo que eu quero comprar para ler sobre o liberalismo. Boa. Porque uma coisa é eu ter uma percepção do que eu acho bom ou ruim, tá? Como sociedade. Outra coisa é eu saber conceitos técnicos disso. E eu vou ler sobre isso, cara. Legal. Gente, vamos finalizar que eu... Não, boa, João.
Vamos finalizar que eu tomei uma chamada aqui, que tá demorando. Amo vocês, seus lindos. Você quer falar alguma coisa, Isa? Eu paro de gravar aqui, é isso? Pode parar, eu não